Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Johnny Balbino, sou o idealizador da Globo Leilões. Atuei como leiloeiro, principalmente com leilões judiciais, por mais de 10 anos e atualmente estou empreendendo aqui com essa empresa, a Globo Leilões, no qual nós prestamos serviço para alguns leiloeiros, disponibilizando uma plataforma de gestão eletrônica e auxiliando os leiloeiros em todo o processo do leilão. Hoje nós vamos falar sobre um caso de um leilão que nós estamos realizando por intermédio da leiloeira Cássia Negrete Nunes. É um apartamento que fica na cidade de São Paulo, no bairro Perdizes. Eu vou acessar aqui o lote. Então, para os senhores terem acesso, basta entrar neste lote, que é São Paulo, bairro Perdizes, ou vindo aqui pelo sistema de busca, os senhores também localizam este imóvel de uma maneira mais fácil, tá? Caso não encontrem aqui direto na página. Indo aqui no bairro Perdizes, então nós temos esse lote que eu vou já colocar aqui na tela. Pois bem, nesse caso, senhores, se trata de um leilão judicial. O que significa isso? Aqui do lado, aqui no nosso site, nós inclusive disponibilizamos o acesso ao processo, tá? Então, esse processo ocorre no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O credor é o Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra Autoposto Joleu Limitada. Então, só dando um resumo aqui da situação, nesse caso, houve uma dívida do autoposto contra a Ipiranga. A Ipiranga, então, moveu uma ação para ser ressarcida e o autoposto ele foi julgado e condenado a pagar uma dívida para a Ipiranga. Então, esse imóvel ele está indo a leilão justamente para quitar essa dívida. Tá? Então, é por isso que se trata de um leilão judicial, ou seja, existe uma determinação judicial. Né? E o processo, os senhores podem verificar que ocorre aqui na 10ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca de São Paulo. Por que isso é importante? Caso algum dos senhores venham a arrematar o imóvel, posteriormente, quem vai emitir o documento para fazer o registro do imóvel em nome do arrematante é esse cartório, tá? Mas depois eu entro nesse assunto, ok? Eu vou apresentando algumas informações que são as que mais nos cobram, né? Mas, de qualquer forma, se faltar alguma informação, além destas que eu vou disponibilizar aqui no vídeo, os senhores podem, posteriormente, entrar em contato aqui conosco nos nossos canais de atendimento, tá? Até aqui no nosso site nós disponibilizamos uma abinha, talvez aqui o vídeo esteja apresentando, esteja cobrindo essa função, mas tem um campo aqui do WhatsApp, que clicando nesse campo já abre aqui para iniciar uma conversa conosco pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. Nesse caso, então, o apartamento ele foi avaliado em R$ 980.037,50. Esse valor ele já é corrigido, tá? O imóvel está em segunda praça. É importante, então, destacar que o primeiro leilão ele ocorreu do dia 1º de junho até o dia 4, né, pelo valor da avaliação. Então, hoje nós já estamos na segunda praça, né, ou segundo público leilão, que iniciou no dia 4 e vai encerrar no dia 23 de junho de 2021, às 16 horas. Então, quem tiver o interesse em participar, lembrando que deve fazer o cadastro aqui no nosso site, né, vem nesse campo aqui, cadastre-se, inclui as informações. E não esqueçam, depois de efetuar o cadastro, também precisa fazer a habilitação no leilão específico. Tá? Mesmo que seguindo esse cadastro aqui pelo site, posteriormente precisa requerer a habilitação para participar deste leilão. Mas vai aparecer aqui um campo, depois que os senhores fizerem o cadastro,
aparece uma abinha aqui, habilitar-se para participar desse leilão. Aí é simples, uma vez já aprovado o cadastro no nosso site, clicando aqui, né, vai aparecer um campo dizendo habilite-se para participar. Clicando já é automático, então os senhores já estão aptos para lançar no leilão, ok? Pois bem, então nesse caso, o apartamento ele fica no condomínio Mirante do Sumaré, né, o apartamento 121, no 12º andar. Esse imóvel ele tem uma dívida de condomínio em aberto, tá? Porque o imóvel ele não está indo a leilão devido a uma ação de cobrança de condomínio. Isso é muito importante destacar, né? Ele está indo a leilão devido a uma dívida que o devedor tem com a Ipiranga S.A. Então, como dívidas de condomínio é o que nós chamamos de dívida própria rem, então o arrematante vai se responsabilizar por essa dívida. Então, além do valor pago pelo imóvel, é importante destacar que é acrescido 5% de comissão do leiloeiro, ou seja, o arrematante vai pagar 490. Óbvio, se arrematar pelo mínimo, né? Se houver concorrência, vai ser pelo último lance ofertado. Então, vamos supor que arremate por R$500 mil. Então, seria 500 mil mais 5% de comissão da leiloeira, e o arrematante ainda assume essa dívida de condomínio em atraso, que precisa posteriormente pagar diretamente para o condomínio, tá? Até junho de 2021, nós já temos a informação aqui da administradora. Até aqui no site nós temos um campo documentos, débitos condominiais, e aqui nós informamos o valor da dívida de condomínio em aberto, que posteriormente o arrematante vai ter que assumir esse ônus, tá? Com relação à dívida de IPTU ou impostos em atraso, nós até levantamos essa informação e consta em aberto o valor de 1.321. Esse valor, como é dívida de impostos em atraso, esse valor é subrogado, tá? Ou seja, não será de responsabilidade do arrematante. Mas o arrematante, depois do leilão, vai ter que cobrar isso no processo, tá? Lá na frente, quando eu for falar do fechamento do leilão, eu entro nesse assunto, o que o arrematante deve fazer para requerer a subrogação desse débito, ou seja, para que ele não precise pagar essa dívida, ok? Então vamos lá. Então seria o lance inicial de 490, né? Voltando à questão do cadastro para poder participar. Seguindo aqui o procedimento, então os senhores vão depois poder lançar o imóvel. E vamos à parte então do fechamento. Assim, temos uma informação muito importante que a maioria dos clientes nos cobram. Qual é o valor do condomínio, né, ou da taxa condominial? Nós já disponibilizamos essa informação que o valor do condomínio lá no imóvel ele varia de 750 a 1.100. Mas essa informação ela não tem um valor ainda, como que eu posso dizer, nós apenas disponibilizamos o quanto varia do valor, tá? De R$ 750 a 1.100. Então o condomínio, a taxa condominial, ele fica mais ou menos neste valor, tá? O valor do IPTU é de R$ 129,00 por mês ou R$ 1.295,00 por ano. Lembrando que esse valor ele pode ser para mais ou para menos, né? Isso pode sofrer aí uma alteração, ok? Pois bem, eu arrematei o imóvel, né? Vamos direto ao assunto, né? Que é o que a maioria das pessoas, ou a dúvida da maioria dos nossos clientes. Tudo bem, arrematei o imóvel, qual que é o próximo passo? Então, após o término do leilão, nós, representando como empresa gestora, representando a leiloeira, né, nós vamos elaborar um documento que se chama auto de arrematação. Tá? Esse auto vai constar todas as informações do vencedor do leilão, ou seja, do arrematante,
E junto com o auto de arrematação, que nós enviamos para o arrematante para assinatura, nós disponibilizamos também a guia de depósito judicial, tá? Ou seja, um boleto para o arrematante fazer o pagamento total do imóvel. Tá? Aqui eu estou falando no caso de arrematação. Tá? Depois eu entro na questão das propostas na condicional, que seriam o pagamento de forma parcelada. Por que eu vou deixar para entrar nesse assunto depois? Existem duas formas de arrematar o imóvel. Um deles é arrematando o imóvel no leilão, né? Ou seja, seguindo esse procedimento, mas nesse caso o pagamento é à vista. Tá? A arrematação ela só é possível ser feita se o pagamento for à vista. Tá? E qual que é a diferença da arrematação para a proposta na condicional? A arrematação ela sempre tem preferência. Então, se uma pessoa arrematou o imóvel, não depende da aprovação do juiz para aprovar a venda, né? Porque as condições do leilão elas já foram pré-estabelecidas no edital. Então, havendo arrematação, o cliente faz o pagamento à vista e, nesse caso, não tem discussão. Se, porventura, algum cliente caso não tenha o dinheiro total para pagar à vista, o Código do Processo Civil, ou seja, as regras do leilão judicial que não são estabelecidas por nós, isso é importante frisar, é uma regra do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e do próprio Código de Processo Civil, né, que regula a alienação. O cliente ele pode encaminhar uma proposta desde que seja 25% à vista, ok? Do valor total, vamos supor, R$500 mil, né? Então, a proposta na condicional permite que seja encaminhada uma proposta desde que seja 25% à vista e o restante do pagamento em 30 parcelas mensais, ou seja, em 30 vezes, tá? Do valor que faltou, né? Então, 500 mil menos 25%, aí pega o valor que faltou, isso pode ser dividido em 30 vezes. A correção, existe sim uma correção mensal, e essa correção ela é feita pelo índice do Tribunal de Justiça, o que é bem menor do que qualquer juros praticado no mercado. Tá? Agora, qual que é a diferença uma da outra? A proposta na condicional, ela só é juntada no processo se porventura o resultado do leilão for negativo. Só que as propostas só podem ser enviadas, proposta na condicional, só podem ser enviadas durante a vigência do leilão. Então, como que funciona? Se os senhores encaminharem uma proposta na condicional, ela não vai aparecer aqui no site, né? Houve um lance do fulano, né? Essa proposta, como é uma proposta na condicional, ela não é pública. Ela só é disponibilizada para o leiloeiro, que se o resultado, tendo o resultado do leilão negativo, então aí sim nós encaminhamos essa proposta para o juiz e caberá ao magistrado aprová-la ou não, tá? Ou seja, a proposta de pagamento parcelado sempre vai depender da aprovação do juiz. Já a arrematação não. É por isso que a arrematação ela tem preferência. Então, mesmo que, por exemplo, alguém arremate esse imóvel por R$500 mil e alguém apresente uma proposta de compra por R$1 milhão, por exemplo, só que esse R$1 milhão pago de forma parcelada, a arrematação à vista, o lance à vista, ele vai ter preferência sobre qualquer outra proposta de pagamento parcelado. Tá? Voltando, essa não é uma regra da Globo Leilões, tá? Eu sei que alguns clientes podem achar um pouco esquisito, né? Por que não receber a mais? Mas isso é uma regra do próprio Código do Processo Civil, né? Ou seja, está na lei essa forma de compra parcelada e a lei exige que a preferência seja dada para lances à vista, tá? Pois bem, vamos supor que os senhores, então, arrematem, ou algum dos senhores arrematem o imóvel, né? Pagou 500 mil reais, foi o último lance, foi o vencedor. Voltando, né, ao cronograma,
No término do leilão, nós, como empresa leiloeira, né, Globo Leilões, vai disponibilizar, então, para o arrematante o auto da arrematação, vai receber por e-mail para assinatura, o arrematante escaneia e nos devolve esse documento, e o arrematante também recebe uma guia de depósito judicial para efetuar o pagamento. Tá? Efetuando o pagamento dessa guia, assim, a comissão do leiloeiro ela é acrescida. Então, além da guia de depósito judicial, nós disponibilizamos também os dados bancários da leiloeira para que o arrematante faça o pagamento dos 5%. Tá? Esse pagamento pode ser mediante transferência. Tá? Muito bem. Então, com o auto da arrematação assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante, e com as guias, com os comprovantes de pagamentos pagos, tanto do valor do imóvel e da comissão, nós juntamos esse documento, então, no processo. Aí o próximo passo é o juiz homologar a arrematação, né? Ele vai assinar o auto da arrematação e vai passar a contar um prazo de 5 dias para que o devedor entre com algum agravo ou não. Tá? Isso é um direito do devedor, né? Ele vai, de alguma forma, analisar o jurídico dele, e se ele encontrar algum erro, ele pode justificar o cancelamento do leilão. Mas isso só acontece em 5% dos casos, né? Porque, por exemplo, nós, como empresa leiloeira, a gente toma todos os cuidados para que não haja nenhum erro no andamento do processo. E se o devedor ele entre com agravo, pedindo cancelamento do leilão só para protelar, ou seja, só para ganhar tempo, porque mesmo que ele entre, não quer dizer que o leilão vai ser cancelado. Né? Ele pode até argumentar alguma coisinha, mas se ele entre com esse pedido apenas para protelar, o juiz pode considerar isso uma litigância de má-fé e pode ainda multá-lo em 10% do valor da ação. Então ele só pode entrar com esse pedido se realmente tiver algum erro muito grave que justifique a nulidade do leilão. Ah, mas e se porventura o leilão for cancelado? Tá? Isso é muito importante. Se o leilão for cancelado, os senhores, o arrematante, ele vai poder levantar o valor pago nos autos e nós, como empresa leiloeira, e a leiloeira devolve o comissionamento. Tá? Ou seja, não tem risco de perder dinheiro. Tá? O risco aqui é de perder tempo. Mas isso acontece aí do caso do leilão ser cancelado, é muito difícil de acontecer. Tá? Como citado, não chega a 5% dos casos aqui de todos os leilões que nós realizamos. Pois bem, vencendo esse prazo de 5 dias, o próximo passo é o juiz determinar que o cartório elabore a carta de arrematação. Ou seja, com o nosso documento, que se chama auto de arrematação, o cartório, então, que são os funcionários ali do magistrado, ele vai expedir um documento que se chama carta de arrematação. E aí o arrematante vai ser intimado, tá, para pagar mais uma taxinha, se eu não me engano, está em torno de R$180, né, essa taxa, mas enfim, isso é importante depois confirmar. O arrematante vai ser intimado para se apresentar no processo, né, apresentar essa guia paga, né, para a expedição da carta de arrematação. Com a carta de arrematação em mãos, então o arrematante leva esse documento até o cartório de registro de imóveis. E onde eu retiro essa carta de arrematação? Isso é muito importante. Lembra que eu falei que o leilão está ocorrendo pela 10ª Vara Cível do Fórum Central? Então é esse cartório quem vai expedir esse documento que se chama carta de arrematação. Tá? A 10ª Vara Cível do Fórum Central, ela fica no João Mendes. Para quem está familiarizado, aqui em São Paulo, fica ali do lado da Praça da Sé, e entrando ali no Fórum João Mendes, né, o Fórum Central, é o principal fórum aqui de São Paulo, e se dirigindo até a 10ª Vara Cível, com o nosso auto da arrematação, que vai ser emitido por nós, o arrematante, então, pode requerer a expedição, a retirada, da carta da arrematação. Mas os senhores serão intimados quando essa carta estiver pronta, tá? Então não se preocupe que vai ter essa comunicação, seja por nós ou seja pelo cartório aí que promoveu o leilão. Muito bem, com a carta da arrematação em mãos,
Os senhores, então, vão até o cartório de registro de imóveis, né? Esse imóvel, ele encontra-se registrado, vamos pegar aqui qual que é o cartório, edital, deixa eu entrar aqui no edital de leilão. Ele encontra-se no segundo cartório de registro de imóveis, e aí o arrematante se deslocando até o segundo cartório de registro de imóveis com a carta de arrematação, ele já consegue fazer a transferência do imóvel para o nome dele. Ah, muito bem, então eu tenho um imóvel já registrado em meu nome, mas eu ainda não tenho a posse. E aí, o que eu faço? Então, antes de entrar nesse assunto da posse, eu vou dar uma explicaçãozinha também com relação aos ônus, tá? Infelizmente, débito de condomínio, nesse caso, ele é próprio ter rei. Então, o arrematante, ele vai ter que pagar essa dívida que já consta em aberto para o condomínio e, inclusive, as mensalidades do condomínio que vão vencer. Então, por exemplo, se ele arremata o imóvel agora e ele consegue apenas a carta de arrematação no mês de agosto, setembro, todos esses meses, infelizmente, o arrematante vai ter que assumir esse débito condominial. Tá? Essa taxa condominial passa a ser de responsabilidade do arrematante. Ah, mas eu não tenho a posse. Aí, os senhores, após o término do leilão e no momento em que o cartório estiver expedindo a carta da arrematação, nós orientamos aos nossos clientes para que entrem com um pedido, uma petição no processo. Tá? Lembrando que uma vez alguns senhores vindo arrematar o imóvel passam a ter direitos a se manifestar no processo. Tá? Só que essa manifestação não é chegar lá para o juiz e conversar com o juiz e pedir alguma coisa, tem que ser formalizada. Né? O ideal é que tenham algum advogado representando aí os senhores nesse processo. Mas se não tiver, também não é obrigatório. Tá? O arrematante, se ele tiver condições ou se tiver conhecimento jurídico para entrar com esse pedido nos autos, então ele pode fazer por conta própria. Tá? A nossa orientação é sempre que tenha algum advogado aí representando. Até porque o advogado, além desse pedido, né, de emissão na posse, né, durante a vigência, até que a carta de arrematação, enquanto a carta de arrematação estiver sendo elaborada, o arrematante ele pode entrar com o pedido requerendo a emissão na posse para o próprio juiz que promoveu o leilão e juntando já a guia de depósito judicial para que o juiz intime um oficial de justiça de plantão para que vá lá tomar posse. Tá? Então, o arrematante então pode entrar com esse pedido no processo, né? E no mesmo pedido ele pode requerer já apresentar um extrato do débito atualizado de impostos em atraso ou de IPTU em atraso e pode requerer ao magistrado para que esse valor seja subrogado. Então, o que vai acontecer? Ele informa, olha, excelência, eu sou o arrematante, né, de forma bem resumida, né, ele vai entrar com esse pedido nos autos. Excelência, eu sou o arrematante, eu venho apresentar um extrato dos impostos em atraso, de IPTU em atraso, né, que dá o valor aqui de R$ 1.295, e eu venho requerer que esse valor seja reservado e que o município, né, a Fazenda Municipal, seja intimada para vir retirar esse valor no processo. Tá? Porque lembra que os senhores pagaram aquele boleto e esse valor caiu no processo, né, o valor pago, então vai ficar no processo. E apenas o juiz é quem pode autorizar a retirada ou levantamento desse valor. Tá? Então, fazendo esse pedido, o juiz então vai intimar a prefeitura, né? Prefeitura, venha tirar esse valor da dívida que está aqui já disponível no processo. A prefeitura vem, retira esse valor e já dá baixa na dívida. Tá? Então, esse ônus não é de responsabilidade do arrematante, mas isso não é automático. É importante que o arrematante peça isso nos autos. Tá?
tá muito difícil essa explicação. Não se preocupe. Caso os senhores venham arrematar, algum dos senhores, depois do leilão a gente pode estar explicando isso com mais calma, o que pode ser disponibilizado. Lembrando que nós, como empresa leiloeira ou representando a leiloeira, nós não podemos prestar assessoria jurídica, mas nós podemos dar uma explicação, né, de como pode ser feito após o leilão. Muito bem. Então entra com esse pedido, com essa petição requerendo a suberrogação do IPTU e a emissão na posse. E aí já recolhe as custas do oficial de justiça, se eu não me engano, acho que é R$80 mais ou menos. Precisa depois confirmar essa informação. Depositando já, recolhendo esse custo, o juiz então vai intimar um oficial de justiça para que ele vá até o imóvel, né, para que notifique o devedor para ele desocupar o imóvel. Ou seja, os senhores podem, depois do leilão, pedir para o próprio magistrado que promoveu esse leilão, né, que nesse caso é o juiz da 10ª Vara Civil, para que seja concedida a emissão na posse. E aí o oficial de justiça vai até o imóvel, né, notifica o devedor dando um prazo para ele desocupar o imóvel. Vencendo esse prazo, caso não haja desocupação amigável, aí o oficial de justiça tem outros meios, né, para tornar essa emissão de posse, tá? Seja requerendo auxílio policial, mas aí vamos dizer assim, uma tarefa do sistema judiciário, tá? Os senhores só cabem aos senhores pedir isso depois do leilão, tá bom? E lembrando que mesmo assim que encerrar o leilão, o arrematante já passa a se responsabilizar pelo ônus, tá? Pela dívida de condomínio em aberto, não só que está em aberto, mas pela taxa condominial, ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação importante para passar para os senhores. Assim, com relação à proposta na condicional, né, eu acho que eu posso dar uma explicação melhor, porque a maioria dos clientes pretendem fazer a compra de maneira parcelada. Então, como já informado, é possível fazer essa proposta para pagamento parcelado, mas ela só vai ser a proposta na condicional, ela só será levada para apreciação do magistrado caso o resultado do leilão seja negativo. Daí o arrematante, né, pode ser que algum dos nossos clientes que esteja assistindo esse vídeo pense assim, então eu vou esperar encerrar o leilão, não tendo o resultado sendo negativo, então eu encaminho a proposta. Não, a proposta ela só pode ser enviada durante a vigência do leilão, tá? Então, caso alguns senhores pretendem arrematar o imóvel encaminhando uma proposta na condicional, formaliza isso lá no site, nós temos um campo. Depois que prosseguir com o login e senha, vai aparecer uma aba aqui, proposta na condicional. É só clicar ali e seguir o procedimento, né, do encaminhamento da proposta, nós vamos receber. O resultado sendo negativo, então nós vamos juntar uma ou todas as propostas recebidas, né, ou a melhor proposta, né, e aí a gente considera sendo ou de valor mais alto ou com uma taxa de parcelas menores, né? Ou seja, alguém pode falar, eu pago o restante, os 75%, né? Já que é obrigatório pelo menos 25% do valor pago à vista, os 75% eu vou parcelar em 30 meses. E aí pode ser que a gente receba outra proposta de algum cliente falando, eu vou só parcelar 50% do imóvel, por exemplo, mas ao invés de 30, eu vou parcelar em 10. Então, a gente encaminha essas propostas para o magistrado e o magistrado vai homologar alguma ou não. Tá? Geralmente, o que os juízes, né, os magistrados fazem é chamar o credor para ver e o devedor para ver se concordam. O devedor geralmente discorda, né, mas não quer dizer que também ele vai acatar o pedido do devedor. Né? Agora, o credor é quem está movendo a ação. Ele vindo a concordar com a proposta, então as chances do juiz aprovar são altas. Mas, volto a repetir, a proposta na condicional ela só é apresentada se o resultado for negativo. Como nesse caso é um imóvel
que está em leilão por 50% do valor, né? Nós inclusive já temos aí alguns habilitados para participar, então eu recomendo que pense na possibilidade da arrematação, tá? Porque daí não depende da aprovação de ninguém, né? Vindo arrematar, com a arrematação já não precisa de aprovação, já que todas essas regras, toda a condição já foi pré-estabelecida no edital, tá bom? Com relação à visitação, acho que essa é a última dúvida que eu devo passar para os senhores. Com relação à visitação, infelizmente não está disponível, tá? Já que o imóvel está ocupado pelo próprio devedor. E ele está no direito dele de não deixar ninguém entrar, né, no imóvel. Então, infelizmente, não é possível a visitação desse imóvel, tá? E o arrematante, então, vai confiar nas condições que estão disponíveis no edital. Aqui no próprio site, no nosso site, nós disponibilizamos o edital. Eu recomendo a todos os clientes que leiam atentamente esse edital, porque aqui estão todas essas regras, tá? Inclusive essas que eu forneci. Assim, tem uma outra questão, que nesse caso específico foi penhorado os direitos sobre o imóvel. E por que vocês não estão levando os direitos do imóvel a leilão e sim o imóvel? Porque o próprio credor ou o exequente que registrou essa penhora na matrícula, tá? Dos direitos, essa hipoteca, né? Então, todas essas penhoras, tá, que consta aqui na matrícula, deixa eu apresentar aqui, documentos do lote, aqui nós temos a matrícula. A carta de arrematação, que é esse documento que o juiz vai emitir posteriormente, ela vai derrubar todas essas penhoras e todas essas hipotecas, tá? Então, não se preocupe. Consta aqui uma hipoteca, mas é do próprio exequente, que originou aí o exequente do processo que originou o leilão. Então, não se preocupem com relação a essas penhoras, que elas serão todas derrubadas. Com a carta de arrematação, né, o juiz intima, em tese, na prática, o juiz intima o cartorário da segunda vara, do segundo cartório do registro de imóveis, a transferir o imóvel para o nome do arrematante, tá? É por isso que a gente fala que essas hipotecas, elas caem com a carta de arrematação, porque na prática funciona assim, né? Existe uma determinação judicial para que o segundo cartório de registro de imóveis, onde encontra-se registrado esse imóvel, registre esse imóvel no nome do arrematante, tá? Então, na prática, que essa hipoteca ou essas outras penhoras aqui, elas sejam derrubadas, tá bom? Então, só para, voltando à questão aqui do ônus, né? Só repassando, o arrematante, então, além do valor da arrematação, ele precisa pagar mais 5% de comissionamento para o leiloeiro e ele assume o condomínio em atraso. Já tem uma dívida de condomínio em atraso no valor de R$ 2.157, mas até que saia a carta de arrematação, o arrematante também se responsabiliza pelos débitos condominiais que o devedor deixe de... ou gere, né, essa dívida, né? Porque se ele já não está pagando, já por 2 meses, né, esse valor corresponde a duas mensalidades em aberto. Então, provavelmente, ele não vai pagar mais o restante, né, até que seja concedida a emissão da posse. Então, esse é o ônus que o arrematante vai ter que assumir. Além do valor do imóvel, mais 5%, ele tem que pagar também o condomínio, tá? que fica em aberto. Tá bom? Pois bem, senhores, eu acredito que com esse vídeo eu tenha esclarecido aí as principais dúvidas. Caso tenha ficado com alguma, volto a repetir, entre em contato conosco, a nossa equipe de atendimento encontra-se à disposição aí para estar esclarecendo eventuais dúvidas, tá bom? Por fim, tenham todos então um excelente dia, uma excelente tarde e qualquer coisa estamos por aqui, pessoal. Muito obrigado.